Gentes na primeira pessoa. Um podcast da Álvaro FM. Mestre Jacques já nem conta a sua idade. Uma vida que abraçou o mar e o mar o abraçou. Esteve em quase todas as artes de pesca. Navegou em vários mares e marés. Durante um período da sua vida, o bacalhau foi o seu fiel amigo. Por névoas e nevoeiros, na Terra Nova, tornou-se mais forte. Natural de Alvor, terra de gente com sangue na guerra, sempre soube honrar os seus. Em Lisboa, na faina da sardinha, era conhecido pelo algarvio, o campeão das pescarias. Vão ser, neste podcast, mais de 40 minutos no áudio, cujo título é Gentes na primeira pessoa, captado no mercado municipal de Portimão, onde o nosso protagonista gosta todos os dias de se passear. Ora, encontrei aqui na esplanada do mercado municipal de Portimão o amigo Jacques. Bom dia, amigo Jacques. Muito bom dia. Pode... Jacques. António Jacques. Esse apelido vem da parte do pai, evidentemente. Correto. Mas isso é proveniência francesa. Nasci para ver que o meu pai andou. Talvez nas invasões napoleónicas, nunca se sabe. Amigo Jacques, que idade é que tem? Ninguém acredita. Agora é que é um problema essa coisa de idade. Essa coisa de idade. Não vamos dizer a idade. O amigo Jacques esteve muitos anos na pesca, não é verdade? Andou em traineiras, entrou nos arrastos. Conte-me um bocadinho, resumidamente, como é que foi a sua vida? Com que idade é que começou a atividade da pesca? O senhor está a falar com o senhor Jacques. Infelizmente, correu tudo o que se passava da vida do mar. Tudo. Toda a qualidade da arte. Com 6 anos de idade já andava comigo dentro de um saco de serrapilheira na praia, que se chamava arte um chachorro. Foi a primeira arte que eu conheci. Meu pai era mestre dos chachorros, eu era pequenino, com 6 anos de idade, faz-me uma ideia. E então andava comigo daqui para lá, dentro do saco. Então, e a arte do chachorro era praticada em que zona? Era praticado lá na Praia de Alvor, na Praia de Lagos. A arte chamava a arte-chave, era idêntica. E o chachorro era parecido. O chachorro era de Alvor e o meu pai, como governava aquelas artes, eu ia, logo bem pequenino, ia com o meu pai, ia ver aquilo. E assim foi o princípio do Jacques. A partir daí, foi vendo, foi graminhando. É uma história muito complicada e muito comprida que o Jacques tem. Pronto, mas resumidamente, assim, o primeiro barco de pesca a sério, qual foi? O primeiro barco de pesca foi com o meu pai, uma embarcação de madeira, um bote, chamávamos a gente um bote, e andei com o meu pai até os 12 anos de idade. Unicamente a coisa que eu me lembro que o meu pai me fez para mim, do melhor, foi ele comprar um barco para mim, naquele tempo. Eu tinha 12 anos de idade e ele comprou-me um barco idêntico àquele que a gente andava. E com 12 anos de idade, o Jacques mandava 2 pais de família de Alvor. E comecei a orientar 2 pais de família de Alvor, com 12 anos de idade. Já viu, é? E daí nunca mais parou, meu amigo. Apanhei-me com 12, 13, 14 em Alvor. Dos 14 anos para 15 anos, fui fazer 15 anos em Lisboa. Houve um indivíduo que me conhecia lá bem e eu já me considerava um homem com 15 anos de idade. E abandonei a casa de meus pais e fui trabalhar para Lisboa. Para Lisboa com 15 anos, é obra? Sim, senhor. Ainda lhe vou dizer mais. Que é digo é realidade. Desde que o Jacques é Jacques, em pouco tempo nunca ganhou tanto dinheiro como ganhei lá. Em pouco tempo, não confunda. Estive lá 1 ano e meio, fiz 15 anos. E trabalhava em que barco? Num barco que chamava-se, era aquelas enviadas que antigamente havia das traneiras. E aquele barco ia enviada para meter peixe das traneiras. Era as enviadas à sorte? Era, exatamente. E depois, quando fazia
escuro, ia-se à secada. Depois ia-se ao Sardinhal, que é morte que muita gente não conhece. E fazia-se 3 vidas nessa embarcação. Eu fui com esse senhor para Lisboa. Esse senhor estava escrito no arrasto. Cheguei a Lisboa, não cheguei a ir andar com ele. Então, Ele chegou à altura, tivemos lá 2 dias, ele foi para o arrasto e eu fiquei à deriva, abandonado, com 15 anos de idade em Lisboa. em Lisboa, oi, 1900 e quanto, Sr. Jacques? Troco o passo. Troca o passo. Já tenho 79 fora o IVA ainda. E então, eu já conhecendo da vida mais ou menos, dirigi-me lá a um senhor que governava uma embarcação, dessas ditas enviadas, andava à secada e era de famílias de Alvor. Os pais deles eram de Alvor. Eu tinha que saber, já era um homem, já levava os olhinhos bem abertos, graças a Deus. Fui lá, mestre, você dá-me um lugar. Tipo, olhou assim bem para mim e diz-me ele, um puto praticamente, mas já era um homem de outra maneira. Então você tem cédula? Eu tenho, estou forte de andar o mar. É criar agasalho, abandonado, queria ver se sabe. Orientava a sua vida, se houvesse orientava a sua vida. Diz-me ele assim para mim, então está bem, traga lá a cédula, à tarde ou amanhã vamos matricular, a tarifaria. Está bem. Fui andar com o homem, claro, era a secada e a enviada e ao Sardinhal. Era 3 vidas na mesma embarcação, conforme à altura assim a gente ia. O Jacques foi andar lá para o bordo, o homem. Éramos 8 homens ao Novo Salvo Erro. A secada tinha que ser mais gente para expender a secada. Naquele tempo havia secadas e havia muito peixe e a gente carregávamos barcos de garapau à secada. Não era preciso. Isso era um cerco que faziam ao peixe. Era um cerco sim, mas era uma rede diferente da traneira. Era mais pequena. Mas, Era uma espécie de um rapa, não? exatamente, era uma espécie, só que trabalhava muito diferente. O rapa era largo e a secada tinha os faróis à bordo, o peixe vinha à luz e depois a gente engodava e apanhávamos peixe assim. Mas naquele tempo, no tempo da Maria Castanha, havia muito peixe por todo o lado. Era preciso sondas, não é? Não, nada disso. Os mestres só olhavam para a água e já sabia se havia peixe, se não havia peixe. Isso é outra coisa que eu já lhe explico. E então, eu via eles, mas eu aqui em Alvor já pescava à crevina, à dentelha, esses peixes. Com 14 anos de idade eu já estava farto de apanhar peixe desse. Eu via eles com 4, 5 anos hoje, começaram a apanhar peixe, besucos, fanecas, bondês, periquitinhos. O Jacques já levava os olhinhos abertos, graças a Deus. Parguetes. Espera aí, aquilo eram os olhos pequeninos, isca pequenina. Espera aí que eu já te digo. A gente fomos à enviada no outro dia, não metíamos peixe, mas eu e os traneiros dava sempre um chalavado de peixe para a gente trazer. Né? E vendiam o peixe e ofereciam. E vendíamos e oferecíamos. Era a chamada pensão, não era? Não. A enviada não tinha pensões. Isso é outro caso. Dos galeões e dos traneiros que eu já lhe explico. O Jacques via aquilo, assim, vou-me arranjar a pesca já à minha maneira. E à tarde, se vir pelo mar, é lá que conta o fado. Cheguei à terra com o preço delas, as hoje, à minha maneira. Cortei um latão de sardinhas. Na tarde fomos para o mar. Para ir à secada, claro. Eles começaram todos a arrear as pescas lá à bordo da enviada. E eu estava à retaguarda a ver a banda. Depois liguei para o mestre da enviada. O mestre chamava-se António Mateus. O senhor dá-me autorização que eu vá ali para o bordo da chata. Cá pelos na Vera, a minha jogada. O tipo levava mandarraias, que eu levava o barco quando eles apeteciam ir para terra. Ele aprendeu, ensinou-me a lidar com o motor e eu de mestre já percebia. E ele levava o barco para Pedroso. Quando eles iam para terra, ele levava o barco para Pedroso. Quando ele... Nessa altura já tinha que idade, Sr. Jacques? 15 anos. 15 anos. Bom, mas para não me perder,
dá-me licença que eu vou ali para o bordo da chata. Vá. Arranjei 4 pescas à minha maneira. Anzóis grandes, iscas grandes. Bom, para não fazer a conversa muito comprida, desde que sou vivo, à pesca, aturadamente, em pouco tempo, nunca apanhei tanto peixe, nem nunca ganhei tanto dinheiro. Isto é o princípio da vida dos Jacques. Peixe avultado, à pesca, nunca apanhei tanto. E dinheiro também nunca ganhei tanto. Maravilha. Em pouco tempo. Quer-se dizer, eu fundi ela ao largo, dei a enviada, dava-mos a medir, o Jacques já sabia que aquilo, dava-mos a medir, 2, 3, 1, 2, peixe de quilo, meio quilo. Olha, pus o peixe da proa da chata à popa, pus o joelho. É lá. Já não queria apanhar mais peixe, o sol ia-se ali embaixo, sem enrolar as pescas, venho para a enviada, abordei a chata enviada, se você visse os homens a chamar para o mestre, mestre, estou indo, venha lá ver o peixe que o algarvio traz. Esse lá em cima era conhecido pelo algarvio. Trazia a chata meio de peixe, o homem pôs as mãos na cabeça, lembra-me nem que fosse hoje, diz-lhe assim, você foi o único filho de Alvor que me enganou. Como é que você conseguia apanhar tanto peixe? Olha, ele está aí. O perão da enviada era acimentado. Todas as enviadas que metiam peixe Exatamente, acimentado. eram acimentadas, que era para conservar melhor a sardinha quando caía lá dentro para ficar mais fresca. Faziam salmoura, talvez? Não. Era só o peixe que se entrava ali. Antigamente, as traneiras, ninguém usava sal ou gelo. O peixe vinha enxuto. Está a perceber? Só o comprador é que punha gelo e depois nas caixas. Descarga, exatamente. Era aí que o peixe era bom. Pois é, porque agora Desvalorizado, mas a maior parte do pessoal não sabe dizer porque é que o peixe está desvalorizado. Porque agora mal sai da água apanha logo gelo nas dornas, não Vai é? apanhando gelo nas dornas e depois é vendido ao revendão, apanha gelo nas caixas plásticas, o peixe vai arreando e a sardinha é um peixe frágil e o sangue vai dando cabo do peixe. E o sabor já não é o mesmo. O sabor, já, evidentemente, se o peixe está a desvalorizar, o peixe não pode ter o mesmo sabor. Muita gente fala, mas não sabe de onde é que vem o princípio do peixe estar mais ruim. Bom, mas deixamos disso para não perder o resto. Fomos para Passo de Arcos, fomos vender o peixe. A gente, por acaso, nessa noite, não pescámos à secada. Chegamos a Passo de Arcos, o pessoal nunca viu um barco daqueles trazer peixe daquela qualidade, está a perceber? Trazia garapau, cara da secada, fanáculos e esse peixe. Agora aquilo era porcos de quilo, meio quilo, 700 gramas. O peixe era grande, voltou muito, está a perceber? Naquele tempo havia muitas varinas em Lisboa, em Passo de Arcos. Veio uma varina me ajudar a carregar o peixe para ganhar algo. E então começarem a falar, o peixe é do barco do António Mateus e tal, um pescador, um algarvio e tal. Essa senhora, a Maria, que me ajudou a carregar o peixe para a terra, era amiga de um mestre de matraneira que se chamava, tinha alcunha, o Tarzão. Era amigo dessa Maria. Mas essa Maria, que me ver-me a mim, praticamente, um puto, um moço novo, eu ouvi dizer que o peixe era todo meu, freguesou-se a mim, ou petralhas ou pomalhas, gostou da minha maneira, pronto. E quando a gente vinha com peixe, eu já não queria mais nenhuma, queria aquela para conduzir o peixe, ou da enviada ao mel. Resumindo, para fazer mais curto, ele veio ali uma semana, meu amigo, a apanhar peixe, graças a Deus que dei história. Os filhos de Alvor ainda foram alguns lá à minha fama. Mas quando eles lá chegaram, já o peixe estava apanhado e vendido. O Jacques nasceu mesmo para a pesca. E então, ali uma semana, salvei bem 1 mês ou 2 meses ou 3, naquele tempo. Na pintura, o Jacques, no primeiro dia, vendeu 1,5 conto naquele tempo. No peixe, não pode esquecer, 1,5 conto. Em que anos mais ou menos, Jacques? Opa! Nos anos 60? Eu tinha 15 anos naquela altura, já tenho 79, fora o IVA ainda,
faço uma ideia. O conto de 500 e depois mais uns 700, 800, bom, arranjei ali 5 ou 6 contos naquele tempo. Eu não tinha casa lá, meu amigo. Tinha o dinheiro a bordo do barco. Essa senhora foi a minha segunda mãe. Essa senhora, Varina, foi a minha segunda mãe. Um belo dia diz-me ela assim para mim: ó menino, ela levava-me menino, olha lá uma coisa. Diga lá, Maria, o que é que tu fazes o dinheiro? O que é que eu faço? Guarda. Ui! Então, e guarda já onde? A bordo do barco, Maria. Diz ela: vou-te fazer uma coisa. Já tinha dado peixe a ela várias vezes para ela ganhar algum. Eu vou-te guardar o teu dinheiro. Não quero interesse nenhum. Simplesmente não quero um tostão teu. Basta-me dar uns peixes com 3 euros lá em Poço de Arcos. O dinheiro da minha casa está melhor guardado do que tens a bordo do barco. Se quiseres dinheiro, às vezes a gente nem o mar, se quiseres dinheiro, o dinheiro é teu, pedes-me. Eu digo: está bem, Maria. Um dia que me quer na cara a coisa, tinha lá 5 ou 6 contos guardados. Bom, eu já vi mais ou menos, é logo bem novo, ponho o ponteiro e ponho a bala. Ora bem. Vi logo mais ou menos que a senhora era honesta, mas não de todo. Agarrei 4 contos dele. Maria está aí. Experimentar, foi a experiência. A experiência. Maria está aí. Diz ela: pronto, meu menino, se quiseres dinheiro, vem pescar que é teu. Ele 4 contos de rajada. Depois, a partir de uma semana ou 2, salvo erro, arranjei mais 2 dele. Pus lá 6 contos nas mãos dela. É como ele estou dizendo, foi a minha segunda mãe. Um belo dia diz-me ela para mim: ó meu menino, quero conversar contigo. Olha lá, tu tens fato já, com 15 anos. Eu, fato, Maria. Merece camisas e calças, quanto mais agora fato. Os primeiros sapatos que eu me lembro de comprar, quando fui para Lisboa, ou que eu não andava ali a Alvor, eram umas alparcatas de borracha. Salvo erro, foi os sapatos que ele veio para Lisboa. Diga assim: eu tenho cá fato, não é fato. Sapatos era coisa fina. Então, diz-me ela: olha lá, e se a gente comprar um fato para ti, quando ires para o Algarve, vais vestido de ponto e branco. Diga assim: olha lá, é capaz de não ser a geneira. Olha, tenho um alfaiate por baixo. Ela morava em Fundo e eu estava em Pedroso, aquilo é pertinho, aí a pé, a casa dela. Diga assim: olha lá, não é a geneira não. Está bem. Qualquer dia que eu não vá ao mar, vou lá, compra-se o tecido e manda-se fazer o fato. Diz ela: sim, vens comigo, a gente escolhe o tecido e vamos fazer o fato. Bom, fomos escolher o tecido, o alfaiate era logo por baixo da casa dela, fomos escolher o tecido, comprei fato, ela comprou fato, camisa, gravatas, sapatos, comprou tudo. A indumentária toda. A indumentária toda, com o dinheiro dos Jacques, claro. Diz ela: pronto, agora vai-se mandar fazer o fato. Quando ires um dia para o Algarve, vais vestido de ponto e branco. Salvo erro, ainda tenho um casaco desse fato de recordação na minha casa. Pronto, o Jacques ficou às 30 maravilhas. Andei lá nessa embarcação aí 1 ano e tal. O senhor, o dono, era dono e mestre do barco, que queria muito, porque eu sabia conduzir o barco, já com essa idade. Era polivalente a bordo. Era para tudo um pouco. Felizmente, graças a Deus, em qualquer lado, desempenho qualquer lugar. E então, o mestre ficou feito parvo comigo. Um belo dia digo assim: bom, isto aqui já chega, já tenho quase 16 anos, vou para o Algarve, estou lá uns dias e depois volto para onde é que é ver. Para ver a família, evidentemente. Evidentemente, para ver a família e estar ali o pé deles e depois ir à vida novamente. Não me recordo que cheguei aqui, acho que fui para a Estraneira, com 16 anos. Sei, parece que fui para a Traneira. Para a Traneira. Fui para uma Traneira de Olhão.
com o senhor que era dos Montes de Alvor, que era João Paciano, era o mestre. E o meu pai era muito amigo dele. Mas a traneira de Olhão estava aqui em Portimão? Não, estava. Mesmo em Olhão? Estava em Olhão. E então a traneira estava em Olhão. E depois foi trabalhar para Vila Real. E eu fui andar para esse barco. A traneira chamava-se Novo Machado. Era um galeão antigamente. E o meu pai, como era muito amigo desse mestre, que era dos Montes de Alvor, minha mãe não faça força, pediu para mim. Eu com 16 anos já fui ganhar uma parte. Ia lá como moço, fui ganhar uma parte para bordo desse barco. Foi o primeiro barco que eu fui andar na Pesca da Sardinha. Com 16 anos de idade, fui ganhar uma parte. E então fazíamos praça em Vila Real de Santo António e íamos para Marrocos ao Biqueirão. Pronto, andei lá também. Sr. Jacques, mas naquela altura a rede era toda alada à mão, ainda não havia os aladores. Uma rede de algodão à mão. Os aladores só chegaram para aí no finais dos anos 60, princípios dos anos 70, mais coisa, menos coisa. Os aladores? Sim. Ou mais, disso não estou a pensar. Mas já lhe digo o resto. E então, andei lá a bordo desse barco, para aí um ano e tal também. Depois dei o salto para o outro lado. Andei em várias traneiras. Aqui em Portimão, salvo erro, foram 12. Entre Portimão e Lagos. Portimão tinha 62 ou 63 traneiras entre Portimão e Lagos. 62. Está a falar aí nos anos 60, 70. Os anos não têm capacidade. Mas deve ser mais ou menos nessa altura. Nessa altura já tinha 20 e tal. Portanto, corri 12 traneiras aqui em Portimão e Lagos. Andei em 3 em Lagos, o resto aqui em Portimão. 12. E então, depois, salvo erro, antes disso, parece-me ser Ernesto, fui para um navio que existia aqui em Portimão da Sardinha Congelada. Eu lembro-me disso. Isto aqui é estranho. Vou tentar lembrar do nome do barco. Dona Ivone. Exatamente, Dona Ivone. Muito famoso aí. Está tudo cá, para enquanto meu amigo do computador e não falha nada. Não falha nada. Até a data. Fui para esse Dona Ivone. O Dona Ivone chegou aqui a Portugal, metade da área franceses, e depois foram metade portugueses para correr com os franceses. Andei ali, como aquilo dava mais qualquer coisa com as traneiras, fui para aí. Explique lá uma coisa, o Dona Ivone fazia a pesca ao cerco? Ele próprio, o barco próprio. Era o barco próprio que fazia. E depois congelávamos logo. Carregávamos 230 ou 240 toneladas, salvo erro. E quantos dias estavam fora de casa? 18, 20, 24, a pesca não tem horários, não tem dias certos. Fazíamos 24, 25, 18, 20, conforme a pesca se apanhava, assim se fazia a viagem do mar à barra. E depois chegávamos aqui, aquilo era para as fábricas, tanto ia para Matosinhos, como ia para Setúbal, como ia para Faro, como ficávamos em Portimão. O navio distribuía onde é que estava destinado para a fábrica que ia. Dona Ivone era um barco grande, eu lembro-me. Grande, trazíamos 230 ou 240 toneladas de sardinha. Tudo isso, o Jacques está a te explicar, é certinho direitinho. E nessa altura, esse barco já estava munido de sonda? É? Já tinha sonda? Já havia sonda já há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. É. Se calhar até já tinha sonar, não sei. Tinha tudo. Era um barco com um equipamento mais à frente. Vou-lhe dizer uma que muita gente aqui em Portimão não deve saber. Que é o dentista. A primeira sonda que veio aqui para Portimão, em barcos de pesca, foi por um raminho que se chamava o Gonçalves, da Casa Feu. Parece que foi a primeira sonda que veio para a pesca da sardinha. Mas o Jacques lembra-se disso. Muita gente não se lembra disso. E os pescadores já morreram quase todos, mas o Jacques ainda cá está a falar com você. É? Jacques, ninguém nos ouve. Que idade é que tens, Jacques? Que idade é que tem? Tiro o micro que eu digo a minha idade. Isto tem que ficar tudo gravado, Jacques. Então continua lá a conversa. Não sei, depois do Dona Ivone foi para onde? Depois elas dizem... Elas dizem que o Jacques... ok. Depois do Dona Ivone foi para onde? Foi para a estrada. Do Dona Ivone, salvo erro, fui para o Bacalhau. Andou no Bacalhau? O Jacques te explicou ainda agora. Poucos ou nenhuns o senhor encontra aqui em Portimão ou em Alvor passar o que o Jacques passou. Os outros fugiam da pesca e o Jacques ia para a pesca.
Eu fui para a Rifana, tinha 26 ou 27 anos, já era casado. Eles fugiram de lá, o temporal era muito, e o Jacques foi para lá. A Rifana velha, aquela entrevista que deram ali, não mostraram a Rifana velha, mas o Jacques andou na Rifana velha ainda. A primeira. Primeiro, o Jacques sabe para onde é que andou e está-lhe a te explicar aquilo que se passou com o Jacques. E na altura, como é que se chamava o mestre? Lembra-se? Joaquim Gonçalves. Era irmão do Gonçalves, do Raminho, deste Raminho que eu estou a dizer, da Casa Fel. Havia 3 galeões, o Raminho, o Miguelito e o Ritável. E lembra-se do mestre Capitão Tormenta? Era filho de Alvor, porra. Você me lembra disso? Andou muitos anos na Rifana. Então falei tantas vezes com o homem. Para mim, foi um dos oportunistas da pesca de Alvor. Esperto e sorte foi essas das tormentas. Esperto e sorte. Há 2 coisas na vida. O indivíduo pode ser o homem mais inteligente que anda acima da terra, mas um bocadinho de sorte tem que ajudar em todo o fator. Se não houver um bocadinho de sorte, sabão nenhum. Já, a sorte existe também muito trabalho, não é? Muita dedicação. Eu estou acabando de dizer ao senhor, tem que se trabalhar, tem que se labutar, mas tem que existir um bocadinho de sorte na vida. Minha amiga, eu vi muitos homens trabalharem no duro, perceberem mais do que outros e a sorte não lhes ajudarem, não forem a lado nenhum. E outros, com menos conhecimento, era para onde é que se voltava e estava o peixe. Isto é disto a realidade, que é para ser por isso tudo um pouco, tudo. Mestres campeões, mestres fracos, e o Jacques acompanhou isso tudo um pouco. Jacques, e então na pesca do bacalhau, quantos anos é que andou por lá? Só um ano. Mas chegou para ver e conferir e saber de explicar o primeiro artista. Sou capaz de explicar tudo tintim. Ainda ia chegou a andar nos Doris? Claro, evidentemente, fui sozinho. Eu fui com um cunhado meu, naquele tempo era assim, eu não servi da escola, eu não fui da escola. Naquele tempo os bacalhaueiros, quem era bom pescador, podia levar um verde, chamava ele João Verde. E eu tinha lá um cunhado, que foi o rei dos pescadores entre Lagos e Alvor. Era o rei dos pescadores. Foi para o bacalhau, fez figura. Eu, como vi isto aqui a fraquejar, a traneira estava a fraquejar, já tinha sido o dono e bom, disse-me é cunhada, passa lá um pedido para mim para ir ao bacalhau. Diz ele, a vida é muito dura, eu vou-me responsabilizar por ti. Não era fácil, não. Trabalhos, podes tu gramar aquilo e tal, que não era a escola. Mas vá lá. Ele andou, fez-me o gosto. Era uma boa linha, foi estar com o capitão. Senhor capitão, tenho um verde para trazer, posso? Podes? Pode. Bem. Ele comunicou-me, aquilo era 6 meses de viagem, borra a borra. Tive que comprar roupa, arranjar roupa e tal. Chegou à altura da matrícula, tinha que apresentar a cédula, para eles me darem um livreto e para ir ao bacalhau. Chegamos lá ao Grêmio, aquilo era uma casa bem grande, quase o tamanho desta praça, tudo barrigas grandes, as secretárias, a coisa. Eu conto bem um bocadinho da vida, que é um dia para saber o que o Jacques está dizendo, que o Jacques não tem vergonha de dizer aquilo que é. Apanhei a minha cédula à mão, vou ver, é na Celer. Responde o gajo para a minha cunhada, o senhor não, esse rapaz não pode embarcar. Então porquê? O rapaz não sabe ler. Sim. Mas, boa. Agora o homem já comprou roupa, é o meu cunhado. O meu cunhado exatamente falou com o capitão. Era José Lete, capitão. Estávamos lá em Lisboa, na Bocha, o escritor era cá na parte de cima. Bom, ele apareceu. O José Lete apareceu ao pé do meu cunhado. José, faça-se isto assim, estou aqui no Grêmio, não deixem matricular o meu cunhado por causa que o moço não sabe ler. Tinha eu 23 anos, já estava livre à tropa, eu não servi tropa, mas eles arranjavam estas pessoas para ir o bacalhau para livrar a tropa. Exatamente. Estava livre à tropa, está a perceber?
O capitão chegou lá, deu 2 murros acima da mesa e disse: na matrícula o homem porquê? É que era homens para apanhar peixe, não é? Para saber ler. O capitão. Boa. Ele automaticamente escreveram o Jacques. O Jacques foi o bacalhau. O Jacques foi o bacalhau, como estou acabando de dizer. Estive lá só um ano. Tive que logo arrear, tal e qual como os outros pescadores profissionais, está a perceber? Para andar num bote sozinho. E o meu cunhado tinha a obrigação de andar 15 a 20 dias comigo a me ensinar e coisa. Mas por acaso, as coisas calhou-me bem, estava a calhar mal o meu cunhado. O que é fiz? Diga assim: cunhado, oriente-se, deixe-me da mão, que eu encosto-me aqui ao Zé, que era um rapaz de Alvor que já morreu. Opa, vê lá se já te orientas bem, deixe da mão, vá-se vida. Vi, mané, orientei-me, claro. Chegou a uma certa altura, o Jacques já ia sozinho para qualquer lado. Mas aprendi lá umas coisas que me servi bem. Feito para mim. O Jacques, graças a Deus, veio de lá, do bacalhau, ainda voltou para as traneiras. Não é basófia, minha amiga, é a realidade que ele está a dizer. O Jacques, lá, andava-se muito debaixo de neve, eram os dias inteiros debaixo de nevoeiro. Nevoeiros, frios, era muito diferente da vida aqui. O navio ficava aqui fundeado e a gente ia umas tantas milhas desviados do navio. No voeiro denso até se perdiam. É complicado. A gente tinha uma bolsazinha cada um a bordo dos botes. Marcava-se o navio e depois marcava-se onde o navio estava, que era para vir a regresso para o navio. Aí fui tirando inalações que servi para os Jacques. Os Jacques andou o mar até outros dias. Quando veio para as enviadas, chegou a trazer peixe ali para a lota de Portimão, com nave, vinho com nave da Rifona para aqui para Portimão com peixe. E havia muitos meninos que não navegavam tão pouco. Em dois, não é basófia. Em 2 pegam num barco e navegam com neve, com agulha. É preciso o indivíduo saber se orientar para a agulha. Hoje, a vida não havia GPS nem nada que se parecesse. Já havia GPS, marquei a borra e trouxe qualquer sapateiro leva. Agora naquele tempo, meu amigo, como eu estou a dizer, muitos não navegavam tão pouco. E o Jacques passou mestres de enviadas das traneiras e trazia o peixe para ali para a lota. Tudo um pouco que o Jacques lhe está a dizer é a realidade. Se algum pintor ouvir esta conversa diz assim, não será bem como tu dizes, engana-se. Que eu felizmente vim de olhos abertos e para qualquer dos lados que fui era obrigado a abrir mais. Depois larguei o bacalhau e fui para o arrasto de Cabo Branco. Há o arrasto da costa, há o arrasto de Cabo Branco e há vários tipos de arrastos. E é nesse tempo como saí do nessa pesca de arrasto já era arrasto pela popa ou era nas laterais? nas laterais. Também havia para popa. Mas quem andei era lateral. Mais tarde larguei o Cabo Branco, vim para a costa. Já era para popa. Andei aqui em Portimão com o António Comprido, chamei-lhe António Lourenço, que é o António Comprido, para a Alcunha. 15 ou 16 anos com ele. Já era Como é que se chamava o arrasto? Capitão Cruz. Um dos mais conhecidos, foi dos primeiros praticamente. Era o Capitão Cruz, era o Juvenil, era o Santa Catarina e era o último que veio, o António Sintra. É onde lá na empresa saísse tudo a fundo mesmo. E ainda apanhou o remexido, que infelizmente se afundou. O remexido? Não, o remexido era daqui de Portimão, do Reinaldo Assunção. Foi ao fundo. Exatamente. Com para-lápis. Já que sabe isso tudo. Está escrito aqui na memória. Não tenho que... Morreu o motorista, não foi? Foi o único que morreu. E o homem que não sabia nadar salvou os outros todos. Já viu como é que as coisas são? É isso que muita gente não sabe nada dessas coisas. Era o Fernando, um rapaz que trabalhou na lana, no cara do Luís Benedito. O rapaz não sabia nadar, mas sabia o que era a balsa, que era a baleeira. E o rapaz chegou ali, o barco estava aí para o fundo, pega na balsa, aquilo cai dentro da água, puxa para um cordel, aqui ela abre e o pessoal foi lá por todo para dentro. Andaram uma noite por cima da água, mas foram salvos para o navio. Diga aí o primeiro pimpão cá em Portimão que esclareceria isto, porque ele todo esclarecer o senhor. Não o primeiro,
Então, e teve muitos anos na pesca do arrasto? Fiz 7 meses seguidos, já tinha feito 6 no bacalhau, depois fiz 7 meses seguidos no cabo branco. E assim, ainda era solteiro. E assim, então para que a minha mocidade toda em cima d'água. Para aí, agora eu vou para o Alvor. O arrasto era uma vida muito arrastada. Vou para o Alvor, vou lá gozar uns tempos, escrevi-me da mesma maneira, está a perceber? Saltei, mas fiquei escrito para embarcar outra vez. Pronto, agora vou para o Alvor. Cheguei ao Alvor, estive para ali um mês e meio, estava escrito, veio à altura, embarquei outra vez. Embarquei outra vez, apanhei outro arrasto. Apanhei outro, fui para a costa, era o arrasto da costa, mas era de Lisboa. Era do Cabo Branco, mas depois passou para a costa. E então arrastamos aqui na costa, e fomos para Lisboa. Sei lá, chefe. Isto é muito complicado, eu tenho um repertório que dava para 2 dias. Pois dava, mas os nossos ouvintes já vão ficar mais ou menos com uma ideia da sua vida de pescador ao longo de muitas décadas. E digo mais, eu quando tinha 9 anos de idade, se calhar ainda não tinha bem os 10, fui logo ao fundo à Barra de Alvor, com o meu pai, numa lancha. Está aí a rapariga que é a Patrícia, veio contra mim. Pesaram uma aldrabice, que era o salva-vidas que me tinha salvado, e ela veio estar comigo. Não, põe lá assim como é que digo. Quando o salva-vidas veio, já estava forte. A Patrícia que tem feito um trabalho meritório, que trabalha para o Museu de Portimão e que conhece muita gente do antigamente velhos pescadores de Alvor. Foi o meu pai que me salvou com água para os petos e foi-me pôr em terra enxuta. Veio o mar, meteu o botezinho no fundo, claro, a barra de areia, mar abaixo, o bote ficou cheio de água e o meu pai com água por aqui levou-me lá para a terra. Eu com 10 anos de idade. Jacques, e lembra-se do amigo Raul de Alvor? Você me lembra? Disse aqui há 2 dias, quem salvou a vida do Raul para ele durar até o tempo que durou foi o Jacques. O Jacques andava o mar sozinho, num barquinho de pesca, de tais botes. Um dia venho de fora da barra, a maré estava a encher, e o Raul tinha uma maneira, um feitiço com ele, levava um cesto e um chalavar, ia para o rio. Enquanto não enchesse o chalavar e o cesto, nem vinha para casa. O pessoal desabilhou todo, ele não é por isso, a maré começou a encher, a coroa onde é que ele estava era um bocado desviado onde é que vinha. Eu olho assim, vejo aquele voltar, o Raul estava em cima do chalavar, com água quase para os peitos. Volto o bote, cheguei lá ao pé dele, desgraçado. Cheguei-lhe as mãos, os dentes, depois apanhei o chalavar e o cesto, meti-lo a bordo do barco. É o que salvei a vida. Amigo Jacques é que salvou o Raul de Alvor. Raul de Alvor. O popular e conhecidíssimo Raul de Alvor. O tempo que durou pode agradecer o Jacques. Quando não se metiam com ele metia-se com os outros. Pois está claro. Vi partes do Raul, mas eu não quero saber. E então, a vida é assim mesmo. A minha vida bem contada, tinha para um dia de hoje lhe contar. Há muita coisa. Agora, muitos papagaios. Não estou a desmoralizar ninguém, é preciso que o senhor me compreenda. Muitos papagaios andarem lá, não conhecerem uma terça parte do mundo como é que conheci. Se eu estou-lhe a dizer a você que conheci o chuchur, conheci toda a qualidade de arte, é onde o alcatruz, é onde os covos, é onde... Esse lá corria, os outros fugiam. E aí? Eu queria ganhar algo, pá. Praticamente andou em todas as artes de pesca. Todas as artes. Foi a única arte que eu não andei, foi na armação. Mas conhecia as armações todas, ponta a ponta. Era onde é que tinha mais, era daqui do Farol de Cravoeiro até Vila Real havia armações. Além a Sagres havia uma armação também, mas eu não cheguei a conhecer essa. Mas estas daqui, de Cravoeiro para baixo, conheci todas. Eu passava por cima delas, a perceber. Portanto, conheci toda a qualidade da arte, meu amigo. Covos, alcatruz, pesca, tudo um pouco o Jacques sabe distinguir e até o maior artista. E hoje, com esta idade que nós não vamos revelar, o seu Jacques se recorda com saudade de todos esses bons velhos tempos na faina do mar. Sim, E tem filhos? Tenho uma filha, tinha 2 filhas, morreu-me. Sou viúva há 4 anos, morreu-me a minha senhora e a minha filha. Se tivesse tido filhos homens, gostaria que algum deles seguisse a pesca? Não. Vida muito incerta, muito arrastada. Não queria e dizia logo a ele, foge da pesca. O que eles disseram ali naquela noite, eu tinha para dizer muita coisa.
E depois alguns senhores que não percebem nada ficavam assim de boca aberta. Se calhar não é assim bem como tu dizes. Muita gente não conhece o que é pesca. Ouvem dizer o que é pesca. A pesca hoje em dia, meu amigo, está arrasada como a Troia. E a pesca está em decadência há muitos anos já. Ninguém se salva. Repare o que ele diz. Da pesca ninguém se salva. A pesca, como ele disse ainda agora, a Portimão tinha 60 e tal traneiras. Hoje tem 3 ou 4. Nessas 3 ou 4 servem para apanhar peixe para o povo. Porquê? Por 2 coisas. Não é desmoralizar ninguém. Muita gente é que não sabe isso. Não há mestres principais. Isso é a primeira. Não há acompanha. A segunda. Não há acompanhas para as traneiras. As leis lindas que nós estamos a ser mandados pelos outros países, arrumou Portugal. Repare o que ele diz. Eu sou analfabeto. As leis que eles põem não servem para nada. Gel dá cabo do peixe. Num princípio. Só refresca o peixe 1 hora ou 2. Dá cabo do peixe. As leis que põem, quem é que se safa na pesca? O ano tem 12 meses. E a sardinha é 3 ou 4 meses. Uma hipótese. Chega àquela conta, não pode apanhar mais. Dizem que não há peixe. É mentira. O peixe nunca acaba no mar. A escassez é verdade. Não há homens competentes para apanhar sardinhas hoje em dia. Mestres, principalmente. E companhias ainda menos. E se há 2 ou 3 ou 4 traneiras hoje ainda, podem agradecer os aladores. Não fosse os aladores, então é que não havia mesmo ninguém para trabalhar. Isto é puro. Eu tive um barco, meu amigo, que era tamanho de uma traneira. Para andar 1 ano e tal com ele, tive que ter 3 homens do norte. Portimão nunca teve ninguém para o mar. Isso é a primeira. Era de Alvor, Corteira, de Alpecelo, de fora. Crevoeiro, destes lados é que vinham para aqui. Portimão mesmo é tal e qual como Lisboa. Eu corri tanto e andei tanto em rastros por aqui e por lá. Só encontrei um filho de Lisboa no mar. Foi o único. Por isso, à conta do pessoal de Portimão, toda a gente morria de fome. E voltando mesmo, a pesca está arrasada como a Troia. E se há aí 2 ou 3 ou 4 traneiras, sabe porquê? Que eles recebem agora dinheiro da IFADA, que é uma ajuda. Senão não havia uma tão pouco. Quem é que se vai meter num 1 milhão de euros ou 2 se não há pessoal para trabalhar? Isso é a primeira. Como é que a indústria pode desenvolver se não há pessoal para trabalhar? Seja que ramo for. É ou não é? Infelizmente que já temos imigrantes na pesca da sardinha. É à base desses Asiáticos imigrantes mesmo. e africanos. É à base desses imigrantes que há quem dê cama, dormida, para andar lá o mar. Que é esse rapaz, o Toninho, tem lá uns armazéns para dar os imigrantes para as traneiras ir para o mar. Senão não andava o mar tampouco. Pesca, pesca, pesca. Arranjei um barco novo, é uma alegria. Nem uma terça parte, Portugal já põe barcos no mar como já teve há 30, 40 anos atrás. Isto é que é a realidade. A pesca está arrasada, meu amigo. Quem vai para a pesca vai enganado. E vão agora estes 2 ou 3 meses. Agora que a sardinha sempre vale alguma coisa por causa das festas. Senão, Amigo Jacques. o princípio. Destruírem a pesca foi destruírem as fábricas. Viu o 25 de Abril destruírem a pesca. Sem fonte nenhuma. Destruírem a pesca, destruírem o campo. Ficou tudo arrasado como a Troia. Estamos a viver à base do turismo. Nossa produção na agricultura e nas pescas é diminuta, é diminuta. Está armada. Não me diga que há coisas que eu conheço isso melhor que qualquer um. Bom, já não cá melhor. Esperemos que as coisas mudem. Não mudem para melhor, não. Não. Tem esperança já? Não. É morrer e podia vir cá a este mundo que não havia. A este respeito que nós estamos a falar. Outros setores, o Jacques cala-se. Nesses setores que o Jacques está a te explicar, não muda nada, meu amigo. Nada. Amigo Jacques, foi um prazer em falar estes 43, 44 minutos consigo, recordar o passado, a sua vida de pescador. Tinha muito. Cada qual nasce para aquilo que nasce e o nasce. Sem dúvida nenhuma. E o Jacques nasceu para esta arte da pesca. Sem dúvida nenhuma. Tudo um pouco. Obrigado, até à próxima. Um grande abraço. Nada. Gentes na primeira pessoa. Um podcast da Álvaro FM.